Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa com um poeta exótico, fantástico, curioso, ele mesmo, Augusto dos Anjos. Nascido na Paraíba, faleceu em 1914, cáustico. Augusto dos Anjos publicou em 1912 seu único livro, Eu. Nesta edição aqui da Civilização Brasileira, colocados outros poemas que ele fez, recolhidos nesse volume. Um único livro, Eu. A história de Augusto dos Anjos acaba gerando discussões a respeito do estilo pré-moderno em que ele é incluído. Muito da crítica literária brasileira coloca Augusto dos Anjos dentro deste período, que vai tecnicamente de 1902 a 1922. Lá nesse pré-modernismo estão Euclides da Cunha, João do Rio, Lima Barreto, Graça Aranha, etc. E nesse quesito, por ter escrito nos anos 1910, neste período de 2 a 22, por uma questão até de inércia, ele é colocado como pré-moderno, mas tem pouco de pré-moderno. O que seria essa antecipação modernista? Um ou outro vocabulário mais chulo, vocabulário mais vulgar, escarro, vômito, que anteciparia então uma certa liberdade na escolha lexical. É também um tanto parnasiano pelas escolhas de palavras com caráter erudito, termos raros. Augusto dos Anjos trata de temas que são mórbidos muitas das vezes, a degradação humana, e é também influenciado pelo determinismo, como se lê em versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. É o soneto mais conhecido, talvez, junto com Psicologia de um Vencido. Esse texto, Versos Íntimos, relata essa influência do meio ambiente. O homem que na terra miserável mora entre feras vai ser fera também. Então é interessante que Augusto dos Anjos é tido como um poeta exótico, porque antes dele, Álvares de Azevedo teria tratado desses temas, mas com menos profundidade. E que é o gótico, o caráter gótico, a noite, a morte, alguma violência, e esses espaços que são degradantes, característica do naturalismo já, né? Leitor de Spencer, Haeckel, também Hoffmann e Álvares de Azevedo, creio eu. Augusto dos Anjos acaba melhorando esse conjunto de textos literários que resvalam na degradação, quase uma distopia, e coloca o seu texto dentro de um formato parnasiano, digamos, metrificado, muitos são sonetos, e expõe algo que chega a ser inusitado, por citar expressões da fisicoquímica, da botânica, dentro do universo que inclui o homem em degradação, o homem subterrâneo, né, relegado à sua condição de osso, pelos, carne apodrecida, à mercê dos vermes. Pois é, essa busca incessante pelo eu, já sugerido pelo título do seu único livro, acaba revelando também o tema da morte. Não como algo a ser execrado, pulado, criticado, mas que ressalta a solidão do ser humano vivente e o deixa mais tenso, numa clara referência a uma espiritualidade romântica desprezível, religiosa, que é crer na vida depois da morte. Os textos de Augusto dos Anjos não vão nessa linha, acabam mostrando aí a degradação humana, deixando a figura do homem, da mulher, enfim, sob o solo, apodrecendo, abandonado aos vermes. São esses temas, a degradação humana, a finitude do universo, a solidão,
Esses temas vão aparecer dentro da obra do Augusto dos Anjos, dentro dessa linguagem que já disse, um tanto exótica, porque tem um gosto por elementos, vocabulário da fisicoquímica, da botânica, da psicologia. A questão de textos como Budismo Moderno, Morcego, Há um Carneiro Morto, são importantes esses poemas, porque justamente vão revelar aquilo que é o cerne desse tipo de poesia agônica de Augusto dos Anjos. Esse material da editora Agir, fora de catálogo, mas é possível encontrá-lo nas livrarias de obras usadas. É feito por Antônio Roais, sim, o filólogo. É uma organização dele com um mapeamento daquilo que leu Augusto dos Anjos, as influências de filósofos do final do século XIX, o determinismo, o darwinismo principalmente, que vão tornar, dentro de uma linguagem próxima ao parnasianismo, o Augusto dos Anjos um poeta chamado de exótico, que resvalou um tanto por aquilo que se falou do byronismo, mas não é simples assim chamar a obra de Augusto dos Anjos de byronista, o novo byronismo, porque lá no romantismo em Álvares de Azevedo foi mais superficial do que as propostas de Augusto dos Anjos, quando o campo é a morte, o que é noturno, soturno. Olhem, Augusto dos Anjos melhora essa ligação entre o simbolismo e o parnasianismo, com uma linguagem, já disse, diferente de tudo que se tinha visto antes. E é, então, o poeta que se pode dizer assim, pessimista. Vale a pena, indico. Esta obra é da Aguilar Editores, a Nova Aguilar, que é obra completa, traz aqui uma fortuna crítica, além de textos sobre Augusto dos Anjos, os outros poemas reunidos aqui na editora da Civilização Brasileira, além, claro, do óbvio, o livro Eu, único material publicado por esse paraibano, nascido em 1884, falecido em 1914, mas que teve tempo de deixar esse legado, que é uma poesia única. Recomendo Augusto dos Anjos, poesia exótica e pessimista. Vale a pena. Boa leitura. Até mais.